Bom dia, meninas! Hoje vamos começar o nosso trabalho à distância para os exercícios de barra. Só queria explicar o seguinte, eu não vou simplesmente passar sequências para vocês nesse período, porque eu não tenho como fazer correções, mesmo à distância. Então eu vou me dedicar mais a explicar detalhadamente como cada movimento, como cada exercício é executado. Para começarmos, precisamos ter atenção no que nós chamamos da nossa forma do corpo, o nosso quadrado, que é o alinhamento entre os ombros e os quadris. É muito importante que a gente não perca esse alinhamento, porque no balé clássico nós trabalhamos de uma forma que a gente diz que é o andeor. Normalmente o ser humano anda com os pés voltados para frente. A nossa bacia, que são dois ossos assim, tem articulação com o fêmur. Então faz de conta que isso aqui é um dos nossos ossos da bacia e aqui está o meu fêmur, essa aqui é a parte de cima do meu fêmur. E ele se encaixa assim na bacia. Quando caminhamos, quando nos movimentamos, a nossa perna movimenta assim, para frente. Só que no balé clássico a coisa é diferente. Nós movimentamos ela com essa torção aqui que a gente chama de andeor, que é nada mais, nada menos do que estou com os pés paralelos, eu trabalho com eles voltados para o lado. Só que essa torção, muitas vezes, é feita erroneamente do joelho para baixo. Então, eu mexo aqui o joelho, mas o meu quadril não mexe. Quando eu faço isso, o que acontece? Estou aqui na posição relaxada, virada para frente. Quando eu movimento apenas do joelho para baixo para ambriodeor, olha o que acontece com a minha coluna. Eu forço a lordose e isso é terrível para a nossa coluna. Em pouco tempo a bailarina se acabou, porque além de sobrecarregar os joelhos, nós também vamos sobrecarregar a coluna. Então, quando nós trabalhamos no balé clássico, essa torção para fora, ela é feita a partir daqui. E como fazer isso? A gente faz isso concentrando a força do nosso corpo neste ponto aqui, colocando a barriga para dentro e o bumbum para dentro. Na hora que eu coloco o bumbum para dentro, que eu sempre brinco com vocês, que o certo é quando eu estou com o bumbum assim relaxado, ele só vai estar encaixado quando aparecer aquele buraquinho aqui do lado. Deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Assim, ó. Perceberam? Olha aqui o buraquinho. Então, essa aqui é a forma certa de trabalhar o andeor. Seja na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição, na quarta ou na quinta posição. Em todas elas é importante manter isso aqui. Outra coisa muito importante é sabermos trabalhar dividindo o corpo ao meio. Aquilo que eu costumo falar para vocês, que é como aquela mulher do mágico que põe no caixote e serra a pessoa ao meio. E aí cerrou, separou a mulher em duas, o pé mexe de um jeito e o braço mexe de outro. Por que isso é importante? Para que nos saltos, nos demi-pliés, a gente não faça o exercício para baixo, despencando. Não. Eu quando faço um demi-plié, que é o primeiro passo que eu vou explicar agora para vocês, o que é importante? 1, fiz o meu andeor. 2, só tirar o calcanhar do chão quando for extremamente necessário. Porque o demi-plié é o passo que vai trabalhar o alongamento dessa musculatura aqui, que depois vai nos auxiliar nos saltos e nas piruetas. Então, tirar o calcanhar do chão quando não aguentar mais. E mantendo sempre o encaixe. Agora, a história de serrar ao meio é por conta disso. Deixa eu arrumar aqui minha barra. É por conta do seguinte. Da cintura para baixo, eu vou empurrar o chão no demi-plié. Mas da cintura para cima, eu tenho que pensar em subir o corpo. É como se eu estivesse dividindo esse corpo em duas partes. E aí, o demi-plié eu faço, dobro o joelho e o corpo respira e vai para cima. É esse o segredo da leveza da bailarina. Então agora eu vou passar para vocês um exercício bem fácil, de frente para a barra, só treinando o demi-plié e o grand plié. O grand plié, ao contrário do demi-plié, o calcanhar sai do chão, mas apenas na
primeira, na terceira, na quarta e na quinta posição. Ele nunca sai do chão na segunda posição. No grand plié, nós descemos até o demi-plié. E aí, quando estamos no demi-plié e o calcanhar já não aguenta mais, você já alongou tudo que podia na perna, aí sim nós descemos. Mas não é para fazer uma meia ponta. É para tirar o calcanhar do chão o mínimo possível. Não esqueçam que o trabalho do demi-plié é para alongar a musculatura. Então, ó, o grand plié é esse aqui. Você vai para o demi-plié, de lá você desce para o grand plié, o calcanhar sai o mínimo do chão e quando subir, a primeira coisa que você faz é colocar o calcanhar do chão e esticar. Então, agora eu vou passar para vocês a sequência de demi-plié e de grand plié. Deixa eu botar música. Então, de frente para a barra, primeira posição, braço 1, 2. Se você não tiver barra em casa, pega uma cadeira ou algo que dê uma boa altura. Demi-plié. Fica em 4 tempos, ok? Estica. E novamente, demi-plié, fundo, esticou. Agora vamos preparar para fazer o grand plié. E demi-plié, grand plié, e subir o calcanhar no chão, fica no demi, estica, dégagé ao lado, segunda posição, e vamos repetir o exercício todo agora na segunda posição. Demi-plié, estica, e 2, estica. Atenção porque eu falei do pé na segunda posição. E grand plié. Subiu. Dégagé. Quarta posição. E demi-plié. Estica. Demi-plié, estica, e grand plié. Atenção para abrir bem os joelhos, dégagé, quinta, e repete a mesma sequência na quinta, 2 demi-pliés e um grand plié. Agora eu vou falar de outros 2 passos que são fundamentais, que é o élevé e o relevé. Todos 2 são elevações, só que o élevé é quando você sai e volta com o joelho esticado e o relevé tem um demi-plié, que é a base para você subir na meia ponta, tá? Importante na hora de fazermos o élevé. Deixa eu arrumar aqui para que vocês vejam melhor o meu joelho. Importante no élevé é nunca fazer isso, ó, nunca afrouxar o joelho. A força para o élevé, ela começa exatamente aqui, na parte de trás do joelho. Você só eleva quando você sentir que o joelho está assim tremendamente esticado e que o seu corpo está no eixo, porque senão você não vai conseguir fazer o equilíbrio. Então, esse aqui é o élevé. Olha, estica bem o joelho, estica, 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 e aí vai subindo para meia ponta. Ali você encontra o seu eixo de equilíbrio para poder fazer o balançoar, ok? Já o relevé, ele parte do demi-plié. Aquele princípio que eu falei do corpo separado, é exatamente isso que a gente trabalha no relevé. Você faz o demi-plié, a parte de baixo do corpo está empurrando o chão
enquanto a parte de cima está puxando. Como eu digo, aquela história do anjinho, né? Como se tivesse um anjinho aqui em cima, que nós tivéssemos o nosso eixo do corpo passando aqui pelo meio da cabeça, como se fosse um fio. E aí o anjinho vai lá e nos puxa para cima. O relevé é fundamental, principalmente nos exercícios de giro. Para as piruetas, para todos os giros, nós vamos precisar do relevé. Então é importante que a gente comece a fazer o relevé bem no início, quando a gente ainda está lá na primeira, de frente para a barra, para que mais tarde, quando formos fazer as piruetas, quinta posição, quarta posição, a gente não tenha que retornar a essa base do relevé. Então, o relevé é isso aqui, olha. Demi-plié, apertei o chão e numa força só subiu, relevé e desceu, ok? Agora, com a música, vamos fazer os exercícios com o relevé e com o relevé. Primeira posição. Estica bem o joelho. E subiu, relevé 1. Desceu. E 2. Tenta ficar no equilíbrio, balançar. Segura. Desceu. E demi-plié. Relevé. Desceu. Demi-plié. Relevé. Balançar. Segurou. Desceu. Dégagé. Segunda. E relevé. Desceu. Relevé. Balançar. Desceu. Demi-plié. Relevé. Demi-plié. Relevé. Balançar. Dégagé. Quarta. Demi-plié. Oh, desculpa. Relevé. Desceu. Relevé. Balançar. Desceu. E demi-plié. Relevé. Desce. Demi-plié. Relevé. Balançar. Dégagé. Quinta. Relevé. Desceu. Relevé. Fica. Desceu e demi-plié. Relevé. Desceu. Demi-plié. Relevé. E balançar. Desceu. Dégagé esquerda. Primeira. E aí recomeçamos tudo com a perna esquerda, ok? Nosso próximo exercício vai ser o tandi. Tandi é um dos exercícios mais básicos. O tandi, ele vai preparar para outros exercícios mais complexos, mas o tandi parece um exercício simples, mas como quase todos os exercícios do balé, nada é o que parece ser. O tandi, na teoria, é só o deslocamento da perna para frente, lado, trás. Não confundir o tandi com o dégagé. O tandi é quando a perna sai e fecha de novo em alguma posição. Aliás, na mesma posição. O dégagé é quando você vai mudar de posição. Ou seja, a perna vai, mas não volta. Então, por exemplo, um dégagé, quarta posição. Um dégagé, segunda posição. Ou um dégagé para trocar a posição. A quinta, eu estava com a quinta na frente, passei a quinta para trás. Então, quando eu vou trocar de posição, esse movimento de saída da perna se chama dégagé. Quando eu vou e volto, ele se chama
tandi. O tandi é feito nas 3 direções. Devant, à la seconde e derrière. Ok? Então, agora vamos fazer o exercício dos tandis. Atenção agora para o que é fundamental no tandi. Qual a nossa tendência? Deixa eu trocar aqui de lado da barra. Principalmente com criança, na hora de fazer o tandi, isso aqui e junto. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Por isso que é tão importante o quadrado que eu falei, manter o alinhamento do quadrado. A perna vai, mas veja bem, ela não sai daqui, ela mantém essa posição aqui. Até porque, se eu for fazer um dégagé en l'air, estou aqui, estiquei a minha perna, quero fazer um dégagé en l'air. Agora eu vou fazer errado, tá bom? Como normalmente o pessoal faz, ó. Na hora que eu for fazer o dégagé en l'air, o peso do meu corpo tá lá. Se eu subir a perna, eu caio. Então, para isso não acontecer, eu preciso manter o meu quadrado, faço o meu dégagé, e aí sim, dégagé en l'air, e eu posso ficar no balançoar sem problema, porque eu tô com o meu eixo exatamente onde ele tá. Se eu deslocar um pouco a perna, pronto, acabou. Por isso que eu digo que pode parecer um exercício simples em balé clássico, não é simples. É preciso trabalhar essa técnica. Então, agora vamos ao tandi. Da primeira posição, 1, 2, direita, arrasta na frente, tandi, saindo sempre primeiro o calcanhar. Para fechar, puxa os dedos para trás. Fechou. Outra vez. Direita à frente, puxa o calcanhar para cima. Fecha arrastando. Ao lado. Direita ao lado. Fica. Fechou primeira. E direita ao lado. Fica. Fechou primeira. Perninha atrás, direita. Levanta bem o corpo quando for atrás e calcanhar para baixo. Fechou, calcanhar vem primeiro. Atenção, hein? E atrás, sai primeiro os dedos. E volta pelo calcanhar. E lado. Fechou primeira. E lado. Agora vamos complicar só um pouquinho. Talonê. Esticou a perna esquerda. Fechou. E terminou. E repetimos tudo para o lado esquerdo. O próximo exercício é o GT. O GT tem gente que acha, não, o GT é só um tandi que o pé sai do chão. Não, ele não é só um tandi que o pé sai do chão. Porque se fosse só o tandi que o pé sai do chão, seria um dégagé en l'air, só que baixo. Não, o GT ele tem um trabalho de força. O GT ele vai servir mais tarde para outros passos, principalmente para saltos no centro. Então é muito importante ter atenção na hora de fazer o GT. O que é importante no GT? O mesmo de manter o quadrado, o alinhamento do corpo, sem relaxar, sem rebolar para um lado e para o outro. Mas na hora que eu vou fazer o GT, é importante que esse pé arraste, da gente ouvir o barulhinho do pé e ele saia do chão com força, assim, ó. E volte com suavidade. Outra vez, agora ao lado. E volta com suavidade. E atrás. E volta suave. Esse é o papel do GT, porque depois ele vai me trabalhar nos assemblés para fazer os saltos. Então é importante ter essa força do pé que arrasta no chão. Vamos então passar para o GT? Atenção. Dessa vez vou começar com a esquerda, ok? 1, 2.
direita, arrasta, ponta, fechou. E arrasta, ponta, fechou, demi-plié, estica e lado, arrasta, ponta, fechou primeira e arrasta, ponta, fechou,